Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Sim, Deus. Sim, Jesus. Amém. Queridos irmãos, a palavra Apocalipse, ela vem do hebraico. E o hebraico, quando fala apó ou eucalipto, apó é aquilo que vai, aquilo que é tirado e que logo dá um segmento de sair de trás das sombras. Então, a palavra apóstolo, a palavra apostasia, então, a palavra apó no hebraico é aquela pessoa que sai, ou em Apocalipse, na verdade, é aquilo que saiu de trás da sombra, eucalipto, ou aquilo que foi manifestado. E a Bíblia vai dizer para nós esta noite que esse livro foi um dos livros mais perseguidos quando o imperador Nero perseguia a igreja cristã de Cristo. E naquela época, porque as revelações que estavam aqui nesse livro, manifestadas por Deus, eram revelações e profecias que iriam se cumprir num futuro bem distante e também estaria se cumprindo nos sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem revelações lá no fim dos últimos dias sobre essa terra, mas também tem revelações sobre a tribulação, que a terra vai gemer, vai passar e todos haverão de passar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo, no capítulo 24, o versículo de número 36, ele diz: será como nos tempos de Noé, que o povo vivia comendo, bebendo e se dando em casamento. O povo vivia em total imoralidade sexual e depravação. E o Senhor Jesus também falando em Lucas capítulo 21, ele também olha atentai para a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher? Ló era um homem que era muito focado nas riquezas, no dinheiro, olhou ali para aquelas partes ali do Jordão, viu aquele lugar enorme, ele foi parar lá exatamente aonde Deus ia trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ele foi estar lá e ele era envolvido, apesar de ser um homem justo, a Bíblia diz lá na carta de 2 Pedro que ele se afligia em sua alma, ele se entristecia por causa dos pecados, das libertinagens, da imoralidade, do homossexualismo, dos lesbianismos que acontecia em Sodoma e Gomorra. E ali Abraão intercedia e houve um livramento para Ló. Mas Ló, ele foi para aquele lugar porque era um homem que estava apegado às coisas materiais do que a Deus. Abraão era um homem que buscou a presença do Senhor. E aqui Apocalipse vai trazer uma revelação para nós. João, na ilha de Patmos, João, ele foi o último apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi um homem que estava reclinado à mesa aqui aos peitos de Jesus. Quando Pedro pergunta para João, diz: quem vai trair? Porque Jesus está ali na ceia, e naquele momento Jesus diz assim: um de vocês vai me trair.
Quando ele fala em João, ele fala: um de vocês é o diabo. E na hora da ceia do Senhor, na hora que comer do pão e a beber do sangue, naquele exato momento, Jesus revela aí, João olha para Pedro e diz assim: diga quem é. Aí Pedro pergunta, né, para João, e João vai reclamar e perguntar, ele diz: aquele que comer do pão molhado no mesmo prato que eu der. E aí vai se cumprir uma profecia, que aquele que comia do meu prato me traiu. É uma profecia que lá há mais ou menos 3 mil anos atrás, que é uma das profecias que o salmista Davi, falando em comunhão com o Senhor, que Cristo haveria de ser traído por um dos homens que foram chamados para o ministério apostólico, para ser enviado para pregar a mensagem da palavra de Deus. E a Bíblia vai revelar em Apocalipse uma manifestação da glória de Deus, algo tão extraordinário, impressionante, que primeiro João, ele é levado para a ilha de Patmos, e a ilha de Patmos é um lugar só para bandidos, para assassinos, e João é um apóstolo do amor. João não era assim, é chamado de João, filho do trovão, pastor, daquele que era os homens meio difíceis de lidar com o caráter. Quando um dos discípulos que não era dos apóstolos estava expelindo o demônio, ele falou: mestre, nós tentamos impedir um homem que tentava expelir demônio em teu nome. E aí ele falou: não faça isso, porque aquele que opera milagre em meu nome, logo após não pode falar mal de mim. E aqui na revelação da ilha de Patmos, ele é enviado para lá. Por quê? Porque na época do Império Romano, quando soube que Cristo, eu falava do rei, do Messias, e o povo estava se convertendo, o povo estava mudando de conduta, o povo estava sendo renovado, não era mais um povo contaminado pelo pecado, não era mais um povo que vivia em trevas, não era mais um povo que estava vazio. A Bíblia diz que raiou a grande luz aquele povo que vivia em trevas, que estavam em trevas, e a Bíblia vai dizer, nos dá uma resposta maravilhosa no livro de Apocalipse. Primeiro que João, ali na ilha de Patmos, ele vai, ele diz, pelo sofrimento e pelo reino, ele foi encontrado na ilha de Patmos, ou seja, ele está lá por causa do Evangelho de Cristo. Aleluia. Lá pensava assim: não vamos colocar o último apóstolo de Cristo naquela prisão, nós vamos tentar, diz que na lei judaica, que tentaram jogar ele num caldeirão de óleo quente. Mas a Bíblia diz que na hora que João chega lá na ilha de Patmos, João não deixa de adorar a presença de Deus. Tem muitas pessoas que nascem na igreja, mas estão no mundo. Tem muitas pessoas que estão caminhando com Deus, estão se desviando, apostatando da presença, seja do menor ao maior, tem se corrompido. Eu acho que uma das coisas mais piores é nós vivemos na presença de Deus com o pecado, é nós vivemos na presença de Deus com a velha natureza do mundo. Ou seja, quando João está na ilha de Patmos, João está num cenário que não é nada agradável. João está num cenário que é só malandro, é só bandido, é só gente terrível. Mas João está ali na caverna, está preso. Mas eu quero te dizer essa noite, mas o Espírito do Senhor não estava preso. Ele tinha plena comunhão. Ele estava ligado com o Pai, prisionário do corpo, mas o Espírito de João tinha plena comunhão com o Pai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aí Deus se revela para João e diz assim, dizendo as palavras do anjo falando: eu revelei. Olha a Bíblia ali relatando que João escrevendo no livro de Apocalipse, ele vai dizer assim: a palavra Apó, eu falei Apó, eu caminho revelado por trás da sombra. Deus vai revelar, enviar um anjo para revelar as coisas que haveriam de acontecer em breve, está para acontecer. Ele diz: feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que guarda, feliz é aquele que lê as palavras. Glória a Deus. Ou seja, Deus está dizendo nessa noite para nós: a alegria está naqueles que andam na presença de Deus. Glória a Deus. Tu vai ter sempre alegria, não vem tristeza, não vem aflição, mas ele está dizendo: feliz é aqueles que leem, feliz é aqueles que guardam, feliz é aqueles que praticam. Glória a Deus. Escrito na lei do Senhor. Aleluia. Aí começa a revelar que essa testemunha fiel a ele fala: eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou o que há de vir, eu sou a testemunha fiel, eu sou o primogênito deles mortos, Jesus é o primeiro.
Aleluia, Deus. E Deus também chama a igreja para ser missionária, para missiologia. Deus chama a igreja na essência. Aleluia, Jesus. De proclamar o nome do Rei dos Exércitos, daquele que desce lá da glória, daquele que diz assim, aleluia, Israel é a mulher. As duas estrelas representam os 12 patriarcas, também os 12 apóstolos de Cristo. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz de José, quando ele foi o sol, ele deu a estrela, ele deu o sol, a vista de sol. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus. Mas a luz não tem, a lua não tem luz própria, ou seja, Deus está dizendo para Israel que a luz de Israel é o Messias. Aleluia, A luz de Israel é aquele que haveria de nascer. Ou seja, que a mulher, a Igreja Católica diz que Israel, alguns dizem, mas que é Maria, mas também Maria da tribo de Israel. Mas Maria faz parte da tribo. E Jesus Cristo ia vir por meio da Virgem Maria, porque Gabriel faz uma visitação para ela. Aleluia, Jesus. Faz uma agraciada. Aleluia, Deus. Deixe virar o Salvador. Aleluia. Tu foi escolhida por Deus. Glória a Deus. Quando ela vai na casa de Isabel, Isabel também terá. Também está no seu sexto dia de gestação. A criança está sendo gerada. E ela vai lá na sua tribo, vai na sua parentela. E chega lá. A Bíblia vai dizer que no momento que ela chega, ela dá a saudação ali para Isabel. Isabel vai ter João Batista. João Batista vai preparar o caminho para Jesus sobre a terra. Vai preparar o corpo para o arrependimento. Mas na hora que a Bíblia vai dizer que Maria dá a saudação, a criança, Aleluia. João Batista, já pequenininho formado. Eu fico pensando que na barriga da nossa mãe a gente não pensa, na barriga da nossa mãe a gente não raciocina, na barriga da nossa mãe a gente não tem consciência. Mas João Batista era tão separado por Deus, porque Isabel era estéril, e Gabriel aparece também lá no templo de Israel. Quando ali a Bíblia diz que Zacarias vai dar para oferecer sacrifício sacerdotal, ele diz que sim, vai gerar também uma criança. Aleluia. Ele vai ser grande diante do Altíssimo, ele vai ser profeta. Deus, aleluia. Esse é Salvador, esse é o Rei de Israel. Aleluia, Deus. Salvação de João Batista, aleluia, ele está na barriga, ele se mexe. Ou seja, a Isabel diz na hora que eu vi a saudação da mãe do meu Senhor. Aleluia. Está dentro de mim, ela tratou de alegria. Glória a Deus. Está dizendo a luz está no Deus, a luz está no Senhor. Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que Satanás não vai ficar contente. A terra está toda em maldição. As terras estão na época de Noé, estão na época de Gomorra. A Bíblia vai dizer que Satanás não vai. Por quê? Porque na época de Herodes, quem atuava era Satanás por meio de Herodes. Era Satanás que atuava por meio de Herodes. Era um rei assassino que exterminava todo aquele que tentasse ameaçar o seu reinado. Mas a Bíblia diz que quando a mulher está prestes para gerar criança, o dragão se coloca para devorar a criança. E a criança é quem? É o Cristo. Glória a Deus. Se Cristo é a criança da profecia de Isaías capítulo 7, eis que da virgem nascerá uma criança, e o nome se chamará Aleluia. Aleluia, Jesus. A presença dele hoje essa noite. Aleluia. Aquele que ouve a sua palavra. Aleluia. Mas Satanás não ficou contente, não. O dragão se colocou para devorar a criança. O diabo tem fúria quando Deus tem um projeto na vida Jesus. de alguém. Quando alguém começa a se destacar na presença de Deus. Aleluia. Quando alguém começa a andar na presença de Deus. Quando alguém anda com o Senhor, como fez Enoque e Elias. Aleluia, Jesus. Quando ele veio com o propósito para libertar o povo do pecado, porque o povo que estava no pecado ia cair no inferno. O povo estava debaixo de maldição.
estrela. Quer dizer, ele vai lá no princípio da criação, porque Jesus falou: Pai, glorifica ao Filho, uma glória que recebeste desde a criação. Ou seja, Jesus viu a queda de Satanás lá no começo. Porque a queda do adversário foi porque ele falou: eis que eu fiz querubim da guarda, cheio de pedras preciosas, 9 pedras que só tem um colete sacerdotal. E cada pedra jaz em oníris, esmeralda representa a sabedoria, representa atributo de Deus, representa intelectualismo, representa ali a adoração, porque Deus fala que os 12 fundamentos da Nova Jerusalém são de 12 pedras preciosas. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que ele estava no Éden, ou seja, havia o Éden no céu, como também havia o paraíso que estava no céu, e também o Éden que Deus fez na terra para que o homem tivesse relacionamento com ele. Então ele foi criado no Éden. Agora Deus vai fazer o homem e a mulher, mas antes de Deus fazer a criação do homem e da mulher, a terra já era sem forma e vazia. A terra não tinha forma. E a Bíblia vai dizer que ele estava onde? No Éden, andando sobre as pedras fogueirantes brilhantes. Ele era um anjo lindo, porque eu já vi um anjo é lindo, espada, brilhante, cabelo não é preto, é loiro, é cor dourada. Há várias arqueiras de serafim, querubins, e o anjo que eu vi foi um missionário que tem 30 anos, que não se relaciona com uma mulher que está esperando o casamento disso. Deus mandou te dizer que tu viu o príncipe da nação de Israel, e a minha esposa estava presente comigo, porque ele dizia assim: eu vejo uma luz com vocês dois, e quem anda na luz resplandece luz. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele estava onde? No Éden. E aí a Bíblia fala que ele foi lançado porque ele se corrompeu pelo resplendor da sua sabedoria. Ele se corrompe porque ele se vê, ele se acha lindo, mas o erro de Lúcifer foi cair porque não quis só apenas se achar, mas porque queria receber adoração. Ele queria ser reconhecido, ele queria se tornar semelhante a Deus. E aí vem a queda de Lúcifer. Aí quando ele cai, algumas teorias teológicas, a terra ela passa a ficar sem aquela forma, porque eles caem com um meteorito. Ou antes dele existia dinossauro, você prova em João. E agora a Bíblia diz o quê? Que Deus vai fazer o Éden no jardim. Olha aí, o Éden, o jardim do Éden, um lugar onde era como um paraíso de Deus, aonde Deus desceu do céu para falar com o homem, aonde desceu das regiões celestiais, glória a Deus, para ter relacionamento com o homem. Aleluia. Ou seja, quando Satanás que estava no Éden caiu, por causa que ele queria ser reconhecido carnalmente. A diferença de um pregador como ele, que a minha esposa que está aqui me conhece, porque pessoas que não me conhecem podem falar por trás de mim, e pessoas que não me conhecem podem fazer fofoca, eu não estou nem aí. Eu quero ver chegar para mim e falar na minha frente se tem coragem, porque não conhece o meu procedimento. Agora a minha esposa que está do meu lado sabe, eu como pregador que prego nas igrejas, eu já me encontrei com pregadores invejosos, já me encontrei com crentes soberbos, já me encontrei com pessoas, como Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, que pregam Cristo por rivalidade, missão, egoísmo por vaidade, mas aqueles que pregam de boa vontade, pregam por amor. Aí o outro olha assim para mim: não, mas tu está com um relógio aí bonito, daqui a pouco eu te vejo, Deus está te abençoando, está com carro, está com uma casa própria em clima. Vaidade não é aquilo que tu tem, vaidade é tu colocar no coração e querer ser adorado pelos homens, é querer ser reconhecido lá no alto. Não pode ver outro melhor do que você fica com raiva, fica nervoso, fica frustrado, cheira de inveja no coração, e por isso Satanás cai. E aí Deus vai fazer o que? Adão e Eva lá no Éden. E aí vem a inveja, porque eles não estavam no Éden. Então Satanás caiu, Deus falou que estava no Éden, andava, caiu, e Deus agora vai fazer o Éden. Está lá Adão e Eva, e a ausência de Adão fez com que a serpente entrasse. Ou seja, aqui Jesus Cristo, quando ele vai sobre a terra, a nação, desde a dispensação da inocência até a dispensação da lei, até aqui na graça, a revelação de Apocalipse é que ao nascimento de Jesus Cristo, quando ele veio sobre a terra, era um grande plano de Deus, uma
Por meio de todas as nações serão abençoadas. Aleluia, Jesus. Jacó, tira a tribo de Judá, será o que vai tomar o céu do Senhor. Aleluia. Davi vai ver um rei que vai se assentar no trono. Israel será um rei para libertar. Aí Deus falou: ei, peraí. Aí Deus olhava a hora para o homem e disse: eu já enviei rei. Os homens já batalharam na espada. Os homens já batalharam na discussão, na briga. Eu vou enviar um rei que vai libertar o homem. Glória a Deus. Os seus pecados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todo projeto de Deus, Satanás tenta matar. Ele tenta matar os filhos. Ele tenta matar o casamento. Ele tenta diabolizar, missionário, destruir o projeto de Deus na nossa vida. Jesus. Ele vai ficar à espreita para tentar. Mas a Bíblia diz que na hora que eu revelar a luz, eu já tinha uma provisão. E a provisão de Deus era Gabriel desce. Gabriel desce. Aleluia. Vai avisar Maria e dizer que ele saiu daqui agora. Aleluia. Ele pode até se levantar e da tua vida. Ele pode até planejar. Jesus. Aleluia, Eu Jesus. quero te dizer que em casa, a tua direita não é o homem, não é a mulher. Sim, Jesus. A tua direita é Israel como Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus. É, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, O Jesus. diabo se levantou. Aí Deus vai usar Gabriel e estão mexendo. Deus volta. Aleluia. Porque aqueles que queriam matar o mundo já estão mortos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Todos que Aleluia. falaram mal, então esse aí não vai chegar no fim. Esse aí vai crescer. Jesus falou assim: quem estava tentando te matar, Eita glória! Aleluia, Deus! Ei, caramaia, ceias! Ei, caramaia, ceias! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio assim, Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Quando Jesus disse ao rei, sabia quantos erros eu ia cometer. É, Até no pecado Deus não já mudou. é, Jesus! Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus que é fiel para todo sempre. Moisés era projeto de Deus. Aleluia! Muito terra mãe. Era projeto de Deus. Satanás também tentou, mas todo pequenininho. Aleluia, Jesus! Mas quem tem projeto, que nasceu para ser missionário. Aleluia, Jesus! Eita glória! Aleluia, Jesus! Aleluia! Eita glória! Santo Deus! És santo, Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! É, Jesus, eu creio, meu Pai. Aleluia, Jesus! Santo Deus! Aleluia!
Glória. Quem viu Moisés na margem? Porque quem estava na margem não era a filha de Faraó, era a serva. Mas por que a serva não olha? Por que a serva não olhava? Peraí, vamos supor que aquela filha ali da irmã Vera está bem próximo aqui da minha esposa. Só que vocês são servos da filha de Faraó. Está lá o bebê, mas quem olha não é servo. Aleluia. Porque Deus te colocou no projeto certo. Aleluia. Deus te colocou na mão de pessoas. Aleluia. Aleluia. Pessoas que não iam que estava de Deus cuidou. Deus preparou o missionário. Aleluia. Deus preparou a casa. Deus preparou a vida financeira. Aleluia. Eu não vou mandar aqueles que tentaram me dizer. Meu Deus. Eita glória, aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É verdade, Deus. É, Senhor. Porque o projeto de Deus veio. Ele tentou matar no começo. Herodes mandou matar as crianças. É, E houve um grande lamento, pastor, não é verdade? Houve um grande lamento, irmãos. É. Cumpre a profecia. Raquel chora pelos seus filhos. Aleluia. Só que Jesus vai dizer uma coisa para você. Aleluia, Jesus. Quando olharam para ele, diz assim: falta 5 minutinhos. 5 minutinhos aí, vamos procurar de glória. Quando disseram para Jesus, pastor, falaram assim: sai daqui, porque Herodes mandou te matar. Jesus está muito. Começa a dizer: finalmente aqui agora. Ele não disse: Satanás. No primeiro dia, segundo, terceiro, eu estou preparado. Ele está dizendo: eu estou preparando. No segundo, eu não preciso preparar. Eita, aleluia, Jesus. Santo Deus.